Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal BL2 e hoje eu vou mostrar para vocês os 4 passos necessários para mapear um volume local num container do Kubernetes. Então fica aí até o final. O primeiro passo que a gente deve fazer é definir a nossa Storage Class. A Storage Class é uma classe de armazenamento e por meio dela a gente vai informar para o Kubernetes como que vai ser provisionado o nosso volume. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso arquivo. A gente percebe que nas duas primeiras linhas a gente tem a informação do tipo de recurso que a gente está criando aqui, que no caso é uma storage class, e qual a versão da API que nós estamos utilizando, que é essa aqui em cima. Na sequência, nós temos que definir qual que é o nome da classe de armazenamento que nós estamos criando. No caso, eu coloquei um nome bem extenso para ficar bem explícito do que se trata. Então, no caso, a classe vai chamar volume local -storage class. O próximo passo é definir qual que é o provisionador. No caso, a gente está usando essa notação aqui para o Kubernetes entender que não vai ter um provisionador para fazer isso automaticamente para a gente. Isso porque nós próprios que vamos mapear o nosso volume. Se, por exemplo, nós estivéssemos na AWS e fôssemos usar um volume lá, a gente ia informar um provisionador que ia automaticamente criar o volume para a gente. Mas como é local, nós não temos um provisionador automático. Na sequência, a gente define qual que é o modo de fazer o bind do volume. Aqui a gente colocou wait for first consumer. Isso significa que somente quando o pod for de fato alocado em algum nó do nosso cluster é que vai ser feito o bind com um volume. Mais para frente eu vou explicar para você o que significa exatamente esse processo de bind. Por enquanto é só importante saber que o nosso volume só vai estar de fato disponível lá no Kubernetes no momento que for criado o primeiro pod que usa esse volume. Vamos dar agora uma olhada lá no Lens para a gente de fato criar a Storage Class no nosso cluster. Para quem não conhece o Lens, é uma IDE para o Kubernetes muito interessante que facilita bastante o nosso dia a dia. Então eu vou deixar um vídeo no card para depois que você assistir esse vídeo aqui, ver lá o que o Lens pode fazer por você. Para criar a nossa Storage Class, no Lens aqui eu vou clicar nesse mais e vou selecionar Create Resource. Ou seja, nós vamos criar um recurso e aqui eu vou colar o código da nossa Storage Class. É importante dizer que esses códigos que eu uso aqui vão estar disponíveis no repositório da série Kubernetes para todos. Então, você não precisa ficar parando o vídeo para copiá-los. O código está colado aqui, eu vou colocar Create and Close para ele criar o recurso para mim. Cliquei aqui, vai aparecer uma mensagem de sucesso informando que foi criada a Storage Class e ela aparece aqui. Se eu clicar nela, eu consigo ver mais informações, como por exemplo o provisionador, o modo de bind do volume e algumas outras informações aqui. Eu vou fechar essa janela de informações e agora vamos olhar qual que é o nosso segundo passo. Segundo passo, vamos agora definir no Kubernetes o nosso volume de fato. Para isso, nós também vamos usar um arquivo YAML. Eu dei uma separada aqui nele para ficar mais fácil da gente entender. Vamos começar com essas partes mais genéricas. Então a gente novamente define qual que é o tipo de recurso está sendo criado nesse arquivo, no caso um persistent volume, e qual que é a versão da API. Na sequência, a gente determina qual que é o nome do nosso volume, no caso eu coloquei aqui volume local persistent volume, e nós estamos definindo uma label, que no caso a chave é environment e o valor é dev. Essa label vai ser utilizada para depois o nosso deployment saber com qual tipo de volume que ele pode ser associado. É o que a gente chama de seletor, mas na hora que chegar lá eu vou mostrar para vocês mais claramente. Na sequência aqui, a gente tem a parte de spec, seriam as especificações desse volume. Se você está um pouco perdido nessa sintaxe, eu vou deixar um vídeo aqui que mostra a sintaxe dos arquivos YAML aplicados no Kubernetes. Mas prosseguindo, a gente tem primeiro uma capacidade, ou seja, qual é o tamanho desse volume que a gente está querendo mapear. No caso aqui eu coloquei 8GI, que significa 8 GB, né? Na sequência a gente fala que o modo do volume é File System, porque a gente vai mapear
um diretório que está no nosso sistema de arquivos. O modo de acesso a gente está colocando que é Read Write Once, ou seja, ele só pode ser lido e escrito por um único pod. E a gente está informando qual que é a política que vai ser aplicada nesse volume persistente. O que significa isso? Eu estou colocando aqui retain. Então, quando o deployment lá que estiver associado com o nosso volume for apagado, os dados vão ser preservados nesse volume. Isso é interessante quando a gente quer manter os dados que foram salvos pelo deployment. Por último, a gente vai colocar o nome da storage class, porque o volume a gente pode entender que ele é de uma determinada classe. Então aqui a gente vai informar aquele nome que a gente definiu para a nossa storage class. Volume local storage class, beleza? Continuando aqui no nosso arquivo, pessoal, nós vamos ter o local, ou seja, vai ser o diretório da nossa máquina que vai ser mapeado lá no container no Kubernetes. No caso, vai ser o diretório /app/data. Na sequência, a gente vai definir uma afinidade de nó, ou seja, a gente vai determinar em que tipo de nó que pode ser criado esse volume para a gente. Como que a gente faz isso? A gente pode usar termos seletores de nós. E a gente pode definir uma expressão para fazer esse casamento. Então, no caso, a gente vai procurar nós cuja chave aqui, né, kubernetes.io/os, tenham valores que estejam numa lista de valores aqui. No caso, eu coloquei só Linux. Mas se a gente precisasse colocar outros valores, como Windows, por exemplo, era só colocar mais um tracinho Windows aqui embaixo da linha do Linux. No exemplo aqui, eu coloquei para fazer uma seleção pelo sistema operacional que roda no nó. Mas a gente poderia também, por exemplo, definir que alguns nós nossos têm SSD e outros não. E aí eu poderia colocar aqui que o meu volume só poderia ser criado em nós SSD. Então, com esses termos seletores de nós, a gente consegue fazer com que os nossos volumes só possam ser criados em nós que realmente fazem sentido para a gente. Se não for necessário para a gente fazer esse tipo de seleção, a gente poderia simplesmente retirar essa parte do Node Affinity aqui. O passo que é muito importante, galera, é criar o diretório que vai ser mapeado lá para o nosso container. Então, eu vou usar esse comando aqui, que no fundo vai criar o diretório /app/data lá dentro do nosso container do Minikube. E de lá que vai ser mapeado para o container da aplicação que a gente vai rodar. Então eu vou executar esse comando e na sequência eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o arquivo do repositório, que é um index.html, lá dentro desse diretório que foi criado, só para quando a gente rodar o Nginx, lá que vai ser a aplicação que a gente vai executar no cluster, ele consiga apresentar esse arquivo que a gente vai mostrar. Para fazer isso, basta rodar esse comando aqui. Lembra que tem que estar dentro do diretório vídeo-17 do repositório. Então vou executar esse comando e na sequência eu vou executar um cat só para garantir que realmente o arquivo está lá dentro com o conteúdo que a gente espera. Executei aqui, então a gente pode ver que fala do exemplo de utilização do local volume, que é exatamente o que a gente está fazendo. Então está tudo ok agora. Com isso, a gente chega no terceiro passo. Mas antes de falar do terceiro passo, eu peço que se você estiver achando interessante esse vídeo, deixa o seu like aí para que eu saiba que você se interessou e que eu possa produzir mais conteúdo nessa linha. Beleza, pessoal? Mas sem mais delongas, vamos para o passo número 3. O passo 3 consiste em criar a nossa claim. A claim, vocês podem entender como se fosse um pedido que a gente vai fazer para a utilização de um volume. Então, como a gente viu nos casos anteriores, primeiro a gente determina o kind, né, que é o tipo, então uma persistent volume claim. A API version é a v1. Na sequência, a gente determina o nome dessa claim, para depois a gente fazer referência lá no nosso deployment. Aqui no caso, eu vou chamar de volume local persistent volume claim. Vou determinar um label aqui para ela.
que é arbitrário, poderia ser qualquer coisa, mas só para eu identificar, aqui eu coloquei volume type SSD. Isso significa que essa claim está fazendo um pedido para a gente utilizar volume arbitrário. No caso, eu coloquei como label volume type com valor SSD. Só para quem estiver olhando essa claim saber que a gente está pedindo a utilização de um volume SSD. Mas isso não vai interferir diretamente em como o Kubernetes opera, beleza? Na sequência, a gente tem a parte de spec. Aqui a gente determina os access modes que são permitidos para essa claim. Então aqui a gente só determinou um, que é o read write once, e ele é o mesmo que a gente determinou lá para o nosso volume. Com isso, os deployments que estiverem utilizando essa claim vão poder se ligar lá com aquele volume. No próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre esses modos de acesso. Mas por enquanto vamos entender, para simplificar, que o mesmo que você colocar lá no volume é o que você vai colocar aqui na sua claim. O próximo passo é determinar o volume mode, no caso aqui file system, assim como estava determinado lá no volume, e nós vamos falar o quanto que a gente está pedindo de recurso, no caso aqui um recurso de storage, ou seja, armazenamento. Nós colocamos aqui 8 GB, que é o mesmo lá do volume. Se eu colocasse um valor aqui de 9, a gente ia perceber que não ia ser possível fazer o bind dessa claim com aquele volume, porque a claim está pedindo mais do que o volume oferece. Agora, o contrário seria válido. Por exemplo, se eu colocasse aqui 6 GB, ele, como 6 é menor do que 8, ele poderia ser atendido pelo volume que nós determinamos. Na sequência, a gente tem que informar qual que é a storage class que essa claim está esperando. No caso, a gente vai colocar aquele nome, volume local storage class, que é o nome da storage class que nós determinamos lá no começo. Por último, nós temos os seletores. Por meio deles, a gente vai selecionar com qual tipo de volume que a gente pode fazer bind. No nosso caso aqui, a gente está vendo que o nosso volume tem que ter a label com a chave environment e o valor seja dev. Note que aqui a notação está um pouquinho diferente. Eu coloquei aqui entre colchetes, então se eu tivesse mais valores eu poderia colocar dev, QA, por exemplo, né? Ou usar aquela mesma notação que nós utilizamos no volume, com cada elemento da lista numa linha, começando com um tracinho. Elas são equivalentes. Voltando aqui para o Lens, vamos agora criar esse recurso da Persistent Volume Claims. Aqui, ó, no Storage, a gente pode clicar nesse primeiro item, que se a gente olhar, são exatamente as claims que a gente tem. Ou a gente já estava aqui nessa parte das Storage Class, é o primeiro item aqui, Persistent Volume Claims. Vamos clicar nele. Já tem uma claim aqui do Prometheus, que eu mostrei no vídeo do Lens, que a gente instalou para monitoramento, né? O próprio Lens que criou para a gente. E eu vou clicar aqui no mais, colocar Create Resource e vou colar exatamente o arquivo que eu acabei de mostrar para vocês lá no slide. Vou clicar aqui em Create and Close. Ele fala que foi criado com sucesso para a gente. E a gente consegue ver aqui, ó, volume local persistent volume claim. Com a label que a gente determinou. O modo de acesso que está como read write once. O nome da storage class. O armazenamento que essa claim está solicitando, no caso 8 GB. E a gente vai ver que o status está pendente. E aqui embaixo, nos eventos, tem a razão de estar pendente. Ele está falando que está esperando pelo primeiro consumidor, né, ser criado antes do bind. Ou seja, está esperando que o primeiro pod lá criado pelo nosso deployment seja criado e aí vai ser feito esse bind, ou seja, essa ligação entre o nosso pod e o nosso volume. E finalmente a gente chega no quarto passo, pessoal. Como vocês devem já imaginar, o quarto passo é a gente criar o nosso deployment. Uma vez que nós já definimos a nossa storage class, depois o volume, depois a claim,
Agora a gente precisa criar o deployment, que vai usar a claim e vai ser feito o bind com o volume que a gente criou. Então vamos dar uma olhadinha no código. A primeira parte do deployment eu vou passar mais rápido aqui porque é muito parecido com tudo que a gente já fez nos vídeos anteriores e muito parecido com o que a gente fez no vídeo de hoje. A segunda parte do deployment também tem alguns trechos que eu já apresentei no vídeo sobre deployment. Então eu não vou ficar passando passo por passo. No caso aqui tem algumas configurações na spec, no template. Eu vou focar no que é principal para a gente nesse vídeo, que é o que? Tem o nosso container aqui, que vai chamar Nginx, que usa a imagem do Nginx. E a gente vai ter uma parte que a gente vai definir volumes que estão disponíveis para esse deployment. Então a gente coloca aqui essa seção de volumes, a gente coloca um nome arbitrário para o volume, no caso eu mantive aquele nome que a gente já estava utilizando, volume local persistent volume. Aí a gente informa que a gente vai usar uma claim para ter esse volume aqui, e o nome da claim vai ser o nome daquela claim que nós determinamos também durante esse vídeo, que é a volume local persistent volume claim. Com isso, esse volume passa a ficar disponível para ser montado nos containers desse deployment. Para a gente de fato ter a ligação de um container com o volume, a gente utiliza o volume mounts aqui dentro da definição do container, no caso do container Nginx. Então nós vamos colocar o nome volume local persistent volume, tem que ser exatamente esse nome que nós determinamos aqui, muito parecido com o vídeo passado sobre o host path. E por último, a gente fala onde que esse volume aqui vai ser montado dentro do container. No caso, vai ser no nosso diretório /usr/share /nginx/html. Então, como a gente tem um arquivo index.html, ele vai ser montado aqui dentro e quando a gente acessar esse container, ele vai ser exibido para a gente. Então, vamos agora voltar lá para o Lens e aplicar o nosso deployment e ver se tudo isso funciona. Então, aqui no Lens, eu vou fechar essa parte de storage, né, minimizar, e vou clicar aqui em Workloads Deployments. Nós temos vários deployments aqui, porque está mostrando de todos os namespaces, mas vamos focar apenas no default, que aqui no meu caso está vazio. E aí eu vou clicar aqui no mais, Create Resource, como a gente tem feito, e vou colar o código aqui para a gente. Se a gente olhar, é exatamente o código lá do deployment que eu acabei de mostrar. Vou dar Create and Close. Ele está falando que criou o deployment aqui para gente. E depois de um tempinho ele vai mostrar aqui para gente que já tem um pod criado, né? E que a gente desejava um. Então já está disponível o pod para gente. Clicando aqui em pods, a gente consegue ver o pod que foi criado. Eu consigo clicar aqui no Lens para ver maiores detalhes, né? A gente vê labels, o namespace, por exemplo. E o que é interessante, a gente consegue ver aqui em mounts os volumes que foram montados no container. Então esse aqui é um volume que o próprio Kubernetes monta, né? E esse daqui foi o volume que nós montamos no diretório /usr/share/nginx/html. Aqui embaixo a gente vê os tipos de volume, né? Então esse daqui é o criado pelo Kubernetes e esse foi o que nós determinamos, o volume local persistent volume. A gente consegue ver aqui, por exemplo, qual que é a claim, né, que está sendo utilizada para esse volume. Clicando nela, a gente vê aquelas informações que nós já tínhamos visto da claim. Mas eu posso fechar aqui. O nosso volume está criado
E aí é interessante que a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue clicar no pod, vir aqui embaixo na porta que está sendo montada, e aí a gente ou pode clicar aqui em Forward ou clicar aqui direto. Então eu vou clicar aqui, ele vai fazer um mapeamento para uma porta da minha máquina, e aí a gente já vai ver aqui, ó, no localhost 33505, que ele está servindo o container lá. No caso, essa página aqui que está sendo exibida é aquele index.html que nós copiamos lá para o container. Então a gente percebe que o mapeamento foi executado com sucesso. Se a gente quisesse colocar outros arquivos para serem exibidos pelo Nginx, por exemplo, para qualquer outra finalidade lá dentro do container, basicamente a gente precisaria adicioná-los naquela pasta, assim como eu fiz com o index.html. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado e tenham visto como é super simples fazer a utilização de um volume do tipo local no Kubernetes. Nos próximos vídeos nós vamos ver um pouquinho mais sobre os modos de bind e falar mais alguns detalhes sobre volumes. Então, quem gostou, já clica no like aí, e quem não é seguidor ainda do canal, se quiser ser notificado dos próximos vídeos, já se inscreve no canal. Se pintou alguma dúvida durante o vídeo ou se você encontrou algum erro, comenta aí que vai ajudar bastante a gente ir melhorando o conteúdo. Obrigado, pessoal!